Falando só mais um pouquinho sobre o manual do New Claro. Radio, que é muito interessante. Eu tô brincando falando New Radio, porque Não. você já pôs em inglês, né? É New Rádio que fala. E eu quero muito que a gente vá logo para os 100 anos de rádio no Brasil. Eu sou uma amante também, né, do formato, curto muito, tive o prazer de começar a carreira em rádio também, na Transamérica, você já sabe, falei lá no seu programa. Mas mais umas diquinhas, que isso interessa a muitos de nós, né? Sobre como ter programas de sucesso em todas as plataformas. Guia prático, é excelente esse termo, né? Guia prático. Tem um monte. Como se diferenciar? Podcasts, Eu videocast. acho que a Ainda existe primeira... podcast? Ou quase tudo agora é videocast? Então, sabe uma coisa que... qual que é o problema para mim? Tá o seguinte, uma vez eu fui dar uma palestra na FAAP. E todas as universidades que eu vou de rádio, televisão, jornalismo, eu pergunto. Pessoal, qual que é a diferença de podcast e um programa de rádio? Aí o pessoal dá uma travada. Ah, podcast é mais descontraído. Eu falei, então você não tem programas de rádio descontraídos? Ah, não sei o quê. Então, aí eu faço outras perguntas. Qual que é a diferença de uma live e um podcast? Aí o pessoal, um é ao vivo. Eu falei, mas não tem podcast ao vivo? Aí buga, entendeu? Uhum. Aí, ou volta, né? Ah, não, mas o rádio, ele é ao vivo. Aí, mesma coisa, né? Eu falei, mas também você não pode assistir depois o programa, porque hoje já todo mundo está no YouTube. Então, o que eu vejo? Tá difícil hoje a gente definir, isso é podcast, isso é videocast, isso é uma live, isso é um programa de rádio, isso é um programa de televisão, porque as coisas elas estão se fundindo numa coisa só, que a gente não tem mais como definir. Porque antes era muito claro, TV é vídeo, é imagem, rádio é só mensagem auditiva, sonora, ponto. Hoje não tem mais isso. Então você tem podcast com imagem, você tem rádio com imagem, você tem a televisão que está no YouTube, que é on demand também. Puxa, e agora? Então Tá no as Spotify, coisas... às vezes. Tá no Spotify, tá em tudo. Então assim, por exemplo, eu gosto desse conceito que eu aprendi com o Heroto, mas essencialmente o programa do Jô Soares, ele é um programa de rádio. Porque a imagem ela tá lá como um apoio. Você não depende da imagem para entender a mensagem que está sendo passada. Então, igual esse programa que a gente está aqui, ele essencialmente ele é um programa de rádio. Entendeu? A entrevista do Danilo Gentili, essencialmente, ele é um programa de rádio. Porque eu não dependo da imagem para entender a mensagem. Perfeito. Então, vê como que é difícil a gente definir ou ficar dando uma nomenclatura para isso ou para aquilo. O que eu entendo é que tem plataformas diferentes. Então, você tem o YouTube, é uma plataforma. O Spotify é uma plataforma. O Instagram é uma plataforma. O TikTok é uma plataforma. Então, a gente precisa entender as peculiaridades de cada plataforma para tirar o melhor de cada uma delas e ter um melhor desempenho em cada uma delas. Agora, como se diferenciar em meio a tanta gente produzindo conteúdo? Então, uma coisa que eu aprendi com a Olga Bongiovanni, né, que ela foi lá no programa, que ela falou isso e eu acho sensacional. Sou fã dela também. Ser original. Seja você mesmo. Né? Não queira parecer alguém ou não tente imitar alguém que você não é. Né? Então, não faz sentido se eu quisesse ser o Danilo Gentili. Eu não sou o Danilo Gentili. Entendeu? Ele tem a característica dele. Eu não sou o Jô Soares. O Jô Soares, ele tem a característica dele. Eu não sou o Faustão. E assim por diante. Né? E eu acho que cada um tem a sua característica e você aplicar isso, você vai atrair pessoas que gostam das suas características, das suas qualidades, do seu estilo, né? Então eu acho que você tem que ser original. Primeiro ponto. Muito e aí, bom. segundo ponto é se preocupar, o que você está levando para as pessoas de valor? O que você está entregando? Né? É entretenimento? Tá bom. Então eu entretenho as pessoas dessa maneira aqui. É um conteúdo relevante? Então é isso aqui. É saúde? Então é conteúdo por meio de saúde? E assim por diante. Então entender aquilo que você entrega para as pessoas de valor. Dessa maneira você se diferencia. Show, muito bom mesmo, muito bom, Fê. E você falou sobre horários de divulgações em redes e algoritmos, você citou agora cada plataforma é uma, né? O quanto que é preciso observar isso. Eu morro de preguiça dessa história. Só de falar, fico com sono, quero pôr um travesseirinho aqui. Então, a gente tem um problema... Ter que observar a hora de postagem, como chato pra repercutiu, caramba, como que é que fala? chato pra caramba. Como entregou. Eu acho Mas assim... quem trabalha com isso é importante e faz a diferença, super, assim, né? Super. Observar. Eu acho assim, primeiro você tem que entender a sua audiência. Né? Por exemplo, eu publico meus episódios às 7 horas da manhã.
Porque eu entendi minha audiência. Então, minha audiência está esperando o meu programa às 7 horas da manhã. E ok. E o que né? você acha que esse público faz às 7 da manhã? Tá Tá cuidando indo da para algum casa? lugar. Ou tá indo para Ou- casa, ou tá indo para o trabalho, ou tá se preparando para o trabalho, ou tá se arrumando, e aí quer aproveitar esse tempo para ou numa academia, alguma coisa do tipo. Então, esse é o público, Tá. né? Agora, uma coisa que a gente escreveu aí no livro é a guerra dos algoritmos. Então a gente fica muito preso ao algoritmo também, porque ao mesmo tempo que a internet te ajuda, ela também te barra, ela também te segura, porque as redes, as plataformas também têm interesse que você pague para que o seu conteúdo apareça para as pessoas, né? Sabe a máxima, né? There's no free lunch, ou seja, não há almoço grátis. Então as plataformas também têm isso. Então eu faço os testes diariamente, porque um conteúdo, por exemplo, eu faço cortes dos meus conteúdos e publico em todas as redes. Facebook, LinkedIn, o Threads, Instagram, TikTok e Shorts do YouTube. Eu publico em todas as redes no mesmo horário e o mesmo vídeo. E a gente verifica que o mesmo vídeo tem um desempenho totalmente diferente em cada uma das redes. Então, eu tenho um vídeo no TikTok que bateu 1,2 milhões de visualizações. O mesmo vídeo no YouTube deu 100 views. Ué, o que aconteceu? Então tem gente que, assim, aqueles gurus de marketing digital, né? Porque não é que o algoritmo tá te barrando, é que as pessoas não gostam do teu conteúdo. É um papo furado. Não é porque o seu público entendeu? usa mais a tal plataforma? Não, então, não é. É porque, assim, tem vídeos que eles explodem e viralizam numa plataforma e na outra ele não entregou. Então, assim, a gente fica refém do algoritmo entregar também seu conteúdo, entendeu? Então o pessoal fala assim, não, é porque não gostaram do seu conteúdo, por isso que a plataforma não está oferecendo. Então, como que você explica que uma deu 1,2 milhões de views e outra deu 100? E um super corte legal. Isso, então assim, não tem como explicar a não ser que, cara, as plataformas seguram. E ele não está oferecendo isso, não está oferecendo aquilo e ponto. Então, é assim. Aí eles querem que você pague um impulsionamento, Tentativa algo e assim? erro, você vai jogando, entendeu? Sabe a história do... Testando mesmo. Vai testando. Então, assim, os caras assim, solta um pouco aí esse aqui, aí o cara gostou da ideia, aí paga, patrocina um, patrocina outro e tal. Então, assim, por isso que hoje você tem que publicar muito conteúdo para que, um vai dar certo, um vai viralizar, o outro não vai, e assim por diante. E em cada plataforma... Jogar várias iscas. Então, por exemplo, eu tenho conteúdo que viralizou no YouTube, mas no TikTok não. No Instagram, um viralizou no Instagram, mas no outro não. Então, qual que é a regra? Porque eu postei no mesmo dia, no mesmo horário, é o mesmo conteúdo, um viralizou e outro não. Por quê? Que loucura entender. Então, não tem, entendeu? Então, veja que é difícil. Não é uma coisa assim, não, isso aqui postado no mesmo dia viralizou em todas. Ou, se eu postasse em horário diferente, um viraliza... Não, dá pra ir não sentindo, tem. observando, mas não há uma regra máxima Não que é tem, igual pra todo mundo, não né? tem. Eu acho que assim, é difícil, porque todo mundo quer fazer uma regra. Siga 10 passos para você ser milionário. Não 10 passos poste para ser isso e influenciador. poste aquilo. Cara, assim, é difícil você ficar definindo um monte de regra, entendeu? Eu gosto de sempre da coisa seguinte. O pessoal fala assim, Fernando, esse tênis aqui é demais, você vai adorar e tal. Né? Eu falo assim, mas qual que é o número desse calçado? 38. Eu falei, mas eu calço 42. Então, assim, às vezes um tênis que a pessoa gosta, achou maravilhoso, pra mim não vai servir, eu não vou gostar, eu vou achar desconfortável. Exato. Então, aquilo que serve pra mim, não necessariamente vai servir pro outro. Claro que eu acho que tem um mínimo de algumas coisas. Por exemplo, o manual a gente dá diversas orientações, não falo nem que são dicas, mas são orientações que a gente já sabe que funciona. Então, faz um negócio com bom humor, né? Então, eu vou fazer uma entrevista, por que precisa ser sisudo, precisa ser sério, carrancudo? Não, faz um negócio com bom humor, a gente pode fazer uma piada. Você vai fazer um jornalismo, por que no jornalismo não pode ter um bom humor? Claro, dadas as devidas proporções. Eu não vou estar falando do 11 de setembro, lá em 2001, e eu tô dando gargalhada. Não, dadas as devidas proporções. Eu posso ter bom humor no programa. O Heródoto faz o programa dele com música brasileira e dá risada. Então, super legal. Né? Então, a gente dá algumas orientações que a gente já pratica no mercado e já é sabida pelo mercado, pelos profissionais do mercado há muitos anos, que a gente já sabe que isso funciona. E cada Agora, vez algumas mais, outras... né? Tendo em vista que a gente vive num mundo com guerras que não terminam, que vira e mexe estão Exatamente. aparecendo, questões políticas, econômicas, sociais, né? Então, na hora que você vai conversar, bater um papo, transmitir uma informação, só que no Papo com Ela não tem isso, a gente gosta de falar muito sério, senhor Fernando Vítolo.